Olá, nono ano, como vão vocês? Tudo bem? Na aula de hoje nós trabalharemos retas paralelas cortadas por uma transversal. Para resolver esse assunto, nós precisamos relembrar alguns conceitos que envolvem ângulos. Então eu preciso que você preste bastante atenção nessa aula, porque nós iremos rever alguns conceitos muito importantes, fundamentais até, que precisaremos utilizar nesse conteúdo. Como o próprio nome diz, retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são as paralelas? É a reta S e a reta R e a reta S, né? São as retas paralelas, quer dizer, elas estão na direção paralela, mas não marcam ponto entre elas, certo? E a transversal é essa aqui. Agora nós iremos trabalhar alguns conceitos envolvendo ângulos para que nós possamos compreender o que fazer quando determinadas situações aparecerem aí com duas retas paralelas cortadas por uma transversal. De início, nós vamos relembrar aí o que é um ângulo adjacente. Para entender o que são ângulos adjacentes, precisamos observar primeiro alguns conceitos. No primeiro ponto, o que são ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Isso são dois ângulos consecutivos. Olha só aqui no exemplo. Por que ele é consecutivo? Porque ele possui o mesmo vértice, os dois possuem o mesmo vértice e eles têm apenas um lado em comum. Observa só. Apenas esse lado aqui que é comum entre esses dois ângulos, certo? Então, eu chamo isso de ângulos consecutivos. E o que são ângulos adjacentes, então, afinal? Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos, quer dizer, está dentro daqueles critérios que eu acabei de falar, e não possuem pontos internos comuns. Agora, nós vamos analisar. Olha só. Esse ângulo aqui, AOB, ele é consecutivo ao ângulo BOC, né? Por quê? Porque possui o mesmo vértice e um lado em comum. O que é um ângulo adjacente? O ângulo adjacente, ele precisa ser consecutivo, quer dizer, está dentro dos critérios do que eu expliquei agorinha, e não possuir pontos internos comuns. Olha só, esse ângulo aqui, AOB, que é esse ângulo cor-de-rosa, e o ângulo BOC, mesmo vértice, né? BOC possui esse lado aqui em comum. Observe que não tem pontos de um no outro. O ângulo, esse primeiro ângulo não está dentro do segundo e nem o segundo está dentro do primeiro. Exatamente por isso que ele é adjacente. Eu vou te dar um exemplo agora de um ângulo consecutivo que não é adjacente, para você compreender. Vamos analisar o ângulo AOC e o ângulo AOB. Olha só, o ângulo AOC, ele pega aqui todo, né? AOC ele já pega os dois, tá vendo? Pega os dois. E o ângulo AOB só pega o rosa. Então, eu posso dizer que tem um desses que tem pontos no outro, né? Porque esse AOC, ele pega esse amarelo aqui também. Ele pega o rosa e o amarelo, o primeiro aqui, ó. Então, eu posso dizer que esses dois ângulos, eles são consecutivos. Só que eles marcam pontos entre si. Pontos internos comuns. Então, não posso dizer que esses ângulos são adjacentes. Eles são apenas consecutivos, mas não adjacentes, certo? Para ser adjacente, ele não pode marcar ponto entre eles. Ou seja, tem que ser separadinho. Esse vermelho aqui tem que ficar na posição dele e o amarelo na posição dele, como no exemplo que eu acabei de falar. Relembrando esse assunto aqui, nós temos também os ângulos opostos pelo vértice. Todas as vezes que nós temos um ângulo que enfrente o outro, significa que eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, tá? Então, se o exercício me pedisse para encontrar o valor de x aqui, eu poderia afirmar aqui que o 3x mais 10 do primeiro ângulo é exatamente igual o 2x mais 30 do segundo ângulo.
Resolver para encontrar o valor de x, eu iria fazer matemática normal, né? Passar tudo que tem x para o primeiro membro, olha só. Passei o 2x para cá negativo. 30 menos 10. 3 menos 2, 1. Com o sinal do maior, né? 30 menos 10, 20. Então, o meu x aqui é exatamente igual a 20. Então, você viu a importância da gente saber o que são ângulos opostos pelo vértice? Toda vez que você vê dois ângulos assim opostos pelo vértice, significa que eles são iguais, tá? Então, a partir desse critério aí, desse conceito de ângulos opostos pelo vértice, fica fácil da gente resolver uma situação como essa aqui. Aqui nós temos os ângulos correspondentes, né? Só relembrando, dado duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, que é o assunto que nós estamos trabalhando, os ângulos correspondentes são congruentes, tá? Quando você vê falar que os ângulos são correspondentes, significa que eles têm a mesma medida, porque congruente significa isso, ter a mesma medida. Então, como que se posiciona os ângulos correspondentes? Olha só. Os ângulos correspondentes, eles se posicionam dessa maneira aqui, ó, do mesmo lado da reta. Olha, esse ângulo A é correspondente a esse ângulo B aqui, a mesma medida, tá? Observe que um está de fora da reta paralela, né? E o outro está dentro, certo? Esse ângulo B corresponde a esse ângulo C aqui. Esse ângulo D corresponde ao ângulo A. Esse ângulo C corresponde ao ângulo D. Então, eles são ângulos correspondentes, tá? Aparecem do mesmo lado da reta e tem esse posicionamento aí. Então, se aparecer aí uma situação onde eu tenho aqui, por exemplo, 2x mais 8, uma comparação. E aqui eu tenho 3x mais 5, né? Então, eu posso dizer que 2x mais 8 é exatamente igual a 3x mais 5, porque este ângulo é igual a este ângulo. Um exemplo de ângulos correspondentes aí. Olha só, esse ângulo aqui é correspondente a esse. Quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Que eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Como fazer para resolver? Se eles possuem a mesma medida, eu preciso achar o valor de x. O que eu vou fazer aqui? Eu posso afirmar pela definição que 2x mais 50 é igual a 4x menos 30. Agora, resolver. Colocar tudo que tem x para o primeiro membro, né? Lembrando da troca de operação. Ó, o que eu fiz aqui? Mudou de membro, mudou de operação, né? Tá somando, passa subtraindo, tá multiplicando, passa dividindo. Ok, aqui sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 4 menos 2, 2x. Aqui, soma e conserva o sinal. Eu vou multiplicar agora por menos 1, né? Que não pode ficar negativo. 2x é igual a 80. X é igual a 80. Esse aqui tá multiplicando, passa dividindo. Então, meu x é igual a quanto? 40 graus, meu x. A determinação é, encontre o valor de x. Então, meu x é 40 graus. Se eu quisesse aplicar o meu x aqui, ó, 2 vezes 40 vai dar 80. 80 com 50, 130 graus, né? 4 vezes 40, 160. Menos 30, 130 graus. Observe que dá exatamente igual. Aqui nós já temos os ângulos alternos, internos ou externos. Preste bem atenção. Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos alternos congruentes, ou seja, com a mesma medida, internos ou alternos. Então, o que significa essa palavra internos ou alternos? Ou externos? Internos é quando ele vem os ângulos vêm entre essas duas retas, tá? E externos quando ele vem de fora dessas duas retas, tipo esse aqui, ó. Então, o que são ângulos alternos? Os ângulos alternos, eles vêm, nesse caso aqui, eles são alternos e internos, ó. O A aqui, ele vem desse lado da reta transversal e o outro ângulo vem do outro lado, um da esquerda e um da direita. Então, eu posso dizer que esse ângulo A com esse ângulo Bzinho aqui, eles são alternos e internos.
Por que eles são alternos? Um está na esquerda, o outro está na direita. E internos por quê? Porque eles estão entre as duas retas paralelas. Posso afirmar que este ângulo é exatamente igual a este, ou seja, possui a mesma medida. Isso pelo critério de ângulos alternos internos. Pelo critério de ângulos alternos externos, nós temos a situação que observa a reta transversal, né, cortando as paralelas. Aqui, nessa posição, um ângulo vem da esquerda, né? E o outro que vem da direita. Só que eles estão do lado de fora. Observe que eles estão do lado de fora das retas paralelas. Por isso, nós chamamos eles de externos, tá? Alternos é porque está alternando, né? Um da esquerda e um da direita. Externos é por quê? Exatamente porque eles estão externos às duas retas aqui. Então, eu posso dizer que este ângulo Czinho é exatamente igual ou congruente ao ângulo Dzinho aqui, certo? Possuem exatamente a mesma medida. Da mesma forma, eu posso afirmar que este ângulo aqui, com este ângulo aqui, são alternos externos, né? Este ângulo possui a mesma medida deste ângulo aqui. Claro que eu posso afirmar também que este ângulo aqui possui a mesma medida, ele é alterno e interno com este ângulo aqui. Agora vamos para a prática. No que nós aprendemos sobre ângulos alternos, internos ou externos, vamos responder isso aqui. Exemplo, letra A. Encontrar o valor de x, né? Na letra A, como que eu vou encontrar o valor de x sem saber os conceitos? Se eu souber o conceito, fica fácil, né? No meu conceito de ângulos alternos, observe que ele está entre as duas retas, né? Esse ângulo e esse ângulo aqui. Então, significa que eles são internos. Então, eles são alternos e internos. Um está à direita, o outro à esquerda, o outro está à direita. O que a definição diz sobre ângulos alternos e internos? Diz que eles são congruentes, possuem a mesma medida, né? Então, eu posso dizer que o meu 3x menos 10 é exatamente igual a 110, porque são ângulos que possuem a mesma medida, certo? Agora, eu vou resolver isso aqui. 3x, que é igual a 110, mais 10. 3x é igual a 120. X é igual a 120 sobre 3. Meu x vale quanto? 40 graus, né? Então, se você quiser tirar a prova dos 9, você vai ver aqui, ó. 3 multiplica por 40 graus, vai dar 120. Você tira 10, vai ficar 110, que é exatamente a mesma coisa aqui. Nesse segundo exemplo, eu fiz questão de fazer a reta paralela diferente, olha só. A reta paralela, ela tá em outra posição, né? Não tá conforme eu fiz desde o início, não. Observe que são duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a transversal é essa aqui. Tá? É importante você saber a maneira que você olha. Então, observa só. Ele é alterno e externo, porque ele está de lado de fora das duas retas paralelas. Não é isso? Então, eles são alternos e externos. Mas a definição também diz que ângulos alternos e externos são iguais. Então, eu posso afirmar que o meu 4x menos 30 é exatamente igual a 3x mais 20. Agora, é só matemática, né? Resolvendo, nós temos 4x menos 3x, que é igual a 20, mais 30. Observe que eu troquei de membro, troquei de sinal. 4 menos 3, 1, sobrou x, que é igual a 20 mais 30, 50. O meu x é exatamente 50 graus. E nós aprendemos que ângulos alternos e internos são idênticos, possuem a mesma medida, e aprendemos que ângulos alternos e externos também possuem a mesma medida. O próximo assunto que nós trabalharemos é ângulos colaterais, mas eu preciso relembrar aqui essa definição. Ângulos complementares. Quando eu digo na matemática que os ângulos são complementares, eu estou dizendo que a soma deles é igual a 90 graus, tá bom? Quando eu digo que os ângulos são suplementares,
significa que a soma deles é igual a 180 graus. Memorize isso aí que nós vamos utilizar agora. Ângulos colaterais. Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos colaterais internos ou externos suplementares, ou seja, os dois somam 180 graus. Então, observa bem aqui para você compreender quais são esses ângulos colaterais. Lembrando, gente, que ângulos colaterais, eles ficam do mesmo lado da transversal, tá? Observa aqui eu tenho as paralelas cortadas por transversal e vamos analisar aqui quais serão os ângulos colaterais. Olha só, esse ângulo aqui, do mesmo lado da reta, somado com este ângulo aqui, eu chamo ele de chamo eles de ângulos colaterais. Por quê? Porque a soma dos dois é igual a 180 graus. Professor, mas como é que você sabe disso? Olha só, observe que a somatória dos ângulos de uma circunferência toda é 360 graus, né? A metade vale 180, ok. Então, esse pedacinho somado com esse pedaço maior é igual a 180, né? Então, eu posso dizer que esse pedacinho é da mesma medida desse pequeno aqui, é igual a esse pequeno. Esse aqui é igual a esse. E esse ângulo, esse pedacinho somado com esse pedaço de baixo, dá o mesmo 180, porque esse pedaço de baixo corresponde a esse aqui. Então, eu vou dizer que este ângulo é colateral a este ângulo, porque a soma dos dois é igual a 180. Como se um complementasse o outro. Também afirmar que este ângulo aqui, do mesmo lado, né? Somado com esse, é igual a 180, porque são ângulos colaterais também. Agora, vamos aprender na prática alguns exemplos. Aqui eu trabalhei um exemplo para você ver. Observe que as paralelas estão cortadas pela transversal, mas foi feita de maneira diferente. Mas dá para você entender que esse aqui é que são as paralelas, né? Porque elas não marcam ponto entre si. A transversal é essa aqui. Então, vamos analisar. Ângulos colaterais. Esse ângulo, somado com esse, dá 180 graus. Porque esse aqui é o complemento desse, né? Esse aqui, somado com esse, dá 180 graus. Então, eu coloquei aqui para você compreender. A partir dessa definição, o que eu posso fazer? X sobre 2 mais x sobre 3, que é esse ângulo aqui, somado com esse de baixo aqui, que é x sobre 2 mais 140, é igual a quanto? 180. Para resolver, é claro que eu vou tirar o mínimo aqui, né? Vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes x, 2x. Mais 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido por 1 dá 6 vezes 840, que é igual, aqui tem 1 também. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 180, 1080. Posso cortar o 6, né? Vai descer aqui 3x mais 2x mais 3x mais 840, que é igual a 1080. Somando tudo que tem x, 3 mais 2, 5 e 3, 8. 8x é igual a 1080. Passo para a direita o 840, né? Então, vai ficar 8x, que é igual a 240, essa subtração aqui. X é igual a 240 dividido por 8. Meu x, então, vai ser igual a 30 graus. Eu só consigo resolver isso porque eu conheço a definição de ângulos colaterais. É isso aí, pessoal. Eu tô mandando umas atividades em PDF para vocês. Espero que você desenvolva com bastante atenção, retorne ao vídeo se tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo.